Caio, é o seguinte, o que que o senhor tem, o senhor tem uma opinião sobre essas informações e teorias de que até 2030 extraterrestres vão se revelar ao mundo? Algumas pessoas dizem que têm contatos com espíritos e extraterrestres e que eles estariam para se revelar, ao mesmo tempo que alguns associam isso ao início da grande tribulação. É tudo papo furado, meu filho. Isso aí é a 30ª, 40ª, milionésima vez que eles dizem a mesma coisa. A única diferença agora são os extraterrestres. E se bem que extraterrestres, desde o início do século XX, desde especialmente após a Segunda Guerra Mundial, a metade do século XX, que começaram teorias de volta de extraterrestres, que eles estão se preparando para se revelar e tudo mais. E eu creio que eles vão aparecer mesmo, até porque extraterrestre é só o nome secular de principados, potestades, anjos, forças espirituais, forças mediúnicas, civilizações de outra dimensão energética, mas que são criaturas de que nós na Bíblia chamamos de angelicais, ou de querubins, ou de arcanjos, ou de tronos, ou de seres viventes, ou de vigilantes, ou de potestades, ou de principados. É apelido para a mesma coisa. Como eu venho dizendo há décadas. Agora que eu vejo o pessoal começando a saber que são apelidos para a mesma coisa. Até o History Channel já está usando essa nomenclatura, dizendo, olha, quando você lê isso, ET, ou isso, aquilo outro, pensa em anjo, em arcanjo, em extraterrestre, que você vai entender melhor. De uns poucos anos para cá, de uns 3 anos para cá, eles vêm fazendo assim. Então, extraterrestre, claro, vai se manifestar, eles estão se manifestando desde sempre. Desde antes da criação do mundo, eles já estavam por aqui. Eles fazem parte de muitas civilizações que já habitaram a Terra e outros lugares. O homem não está inaugurando uma era universal de inteligência, isso é só a ignorância que ensina isso, mas nós não estamos. E esses seres estão pouco. Agora, essa coisa de marcação de data é tudo papo furado. Marcou data, pode descrer. Marcou data, pode descrer. Repita aqui comigo. Marcou data, pode descrer. Repita comigo. Marcou data, pode descrer. Não é assim que o pessoal gosta de repetir na internet? Repita comigo. Marcou data, pode descrer. Mais uma vez. Marcou data, pode descrer. Marcaram a data da volta de Jesus. Estão marcando desde o final do 1º século. Jesus veio? Não. Desde o fim do 2º século. Jesus veio? Não. Desde o fim do 3º século. Jesus veio? Não. Desde o fim do 4º século. Jesus veio? Não. Desde o fim do 5º século. Lá, no auge da Idade das Trevas, no tempo da peste, Jesus ia voltar. Jesus voltou? Não. Com peste bubônica, com sem peste bubônica, Jesus veio? Não. Com a loucura do papado, das santas inquisições, de todas as maluquices da religião, Jesus voltou? Não. Com os ódios e as guerras e as cruzadas feitas em nome de Deus, Jesus veio? Não. Marcaram a volta de Jesus esses anos todos. Ellen White marcou a volta de Jesus. Jesus veio? Não. Rutherford marcou a volta de Jesus para os testemunhas de Jeová. Jesus veio? Não. Marcaram a volta de Jesus para o alinhamento dos planetas. O nosso irmão missionário Lawrence Olson escreveu um livro aqui, A Volta de Jesus e o Alinhamento dos Planetas. Jesus veio? Não. A nossa irmã Valnice Milhomens anunciou que Jesus iria voltar em 77, se não me engano, a primeira vez. Jesus veio? Não.
Depois jogaram mais uns 10 anos para frente, Jesus veio? Não. Depois jogaram para depois do ano 2000, Jesus veio? Não. Quando eu me converti, disseram que Jesus iria voltar até 1988. Jesus voltou? Não. E aí, meu querido, vão botando a data. Jesus iria voltar ou o mundo iria acabar em 2012, de acordo com o quê? Com o calendário maia. Jesus voltou? Não. E vocês continuam nessa. E Jesus dizendo, se marcarem a minha data é mentira. Porque nem os anjos sabem. Troque anjos por extraterrestres. Jesus estava dizendo, nem os extraterrestres sabem. Nem o Filho, mas somente o Pai. É só trocar. Os anjos são seres de outra dimensão, são de fora da Terra. Portanto, são extraterrestres, são de outra civilização, outra energia, outra cultura, outro modo de ser. Extraterrestres, mas são aquilo que nós convencionamos chamar de anjos, não são os nomes deles. Anjo significa apenas mensageiro. Tem anjo com todo tipo de nome. E anjo é só uma designação, como quem chama carteiro. Mas tem o carteiro Manuel, José, Joaquim, Marcelo, Carlos. Carteiro é uma designação. Anjo é uma designação. Piloto é uma designação. Médico é uma designação. Mas tem uma quantidade de nomes, cada um tem a sua pessoalização. Assim é também na dimensão e nas camadas múltiplas do mundo espiritual. Esse negócio não tem data marcada para ninguém. Aí esse pessoal também que fica dizendo que contacta OVNIs, que invoca, eles estão fazendo sessões espiritualistas. E também é uma coisa muito comum, porque o espiritualismo trabalha com a mediunidade em relação a seres extraterrestres. Assim como trabalham em relação a humanos mortos, eles trabalham também em relação a seres de outras dimensões. É o que eles ensinam, então já está no pacotão. E cada vez mais está no pacotão. E cada vez mais o próprio espiritualismo está se transformando num esoterismo extraterrestre. E a tendência vai ser essa, porque tem uma evidência brutal de extraterrestres. Hoje em dia você vê, o Congresso americano já admitiu a existência deles, o parlamento inglês, o parlamento europeu todo, os japoneses que negavam, admitem, os russos nunca negaram, inclusive dizem que têm contatos e fazem engenharia reversa, eles são muito mais explícitos. Os chineses hoje são completamente explícitos, praticamente oficiais a respeito disso. E a América Latina toda nunca teve problema, porque sempre houve muito caso por aqui e o pessoal nunca se sentiu na obrigação de dizer que não era. Agora, isso são só constatações da existência de anjos, principados, potestades, outras dimensões, outras camadas celestiais. Que um dia eles vêm. Jesus disse que ele virá com todos os anjos dos céus. Enoque diz, ele virá com as suas santas miríades, ou com os exércitos celestiais. Está tudo usando a mesma linguagem para falar de extraterrestres, ou de anjos, ou de exércitos dos céus, ou de suas santas miríades. São essas criaturas das outras dimensões para além da Terra que virão com ele. Agora, ninguém, quanto àquele dia, aquela hora, ninguém sabe. Nem os extraterrestres, nem, se você quiser chamar de anjos, nem o Filho. Por que esse carinha sabe e o Filho não? Mas tão somente o Pai. Pelo amor de Deus, vocês parecem que não conseguem acreditar nisso nunca. E são enganados sempre do mesmo modo. Ai, ai, ai. Dá tristeza, viu? Caião, essa galera
tem essa mania de ficar dando essas lacradas teológicas, escatológicas, assim. Quem que fala isso para essas pessoas? Elas ficam de viagem, cara. Uma pessoa mandar uma dessa, por exemplo, o cara é um líder espiritual, ele tem um monte de gente embaixo do guarda-chuva dele, ele vai lá mandar uma dessa porque ele sabe que ele vai perder. Porque, cara, o povo gosta de saber. Todo mundo, ninguém abre mão de búzios, não. Ninguém abre mão de Ouija. Ninguém abre mão de qualquer mecanismo de predição. Ninguém abre mão de cartomante. Ninguém abre mão de necromancia. Ninguém abre mão das suas crenças pagãs intrínsecas. Ninguém. Aí o cara vira evangélico. Aí, como ele não abre mão dessas crenças, ele procura uma profetisa para dizer se ele vai ficar no emprego, não vai ficar no emprego, se o marido vai deixar ou não vai deixar, se isso, aquilo outro, mas todo mundo continua querendo saber o futuro. E esses pastores sabem disso. Eles sabem que eles podem criar uma escatologia, jogar assim uns 20 anos para frente, que ele vai manter durante 20 anos milhares de pessoas no frenesi. E se ele for um pouco mais esperto, ele escreve um livro sistematizando profecias que não tem nada a ver uma com a outra, tirando-as do seu contexto, por absoluto pretexto, montando um quebra-cabeça que só serve para arrebentar com a cabeça de quem não tem mente, nem mentalidade, nem inteligência. E aí ficam impressionados e ganham dinheiro com livros, com palestras, com gente nervosa, convidando o cara para pregar aqui, ali, além. E eu estou acompanhando isso a minha vida inteira. Eles desaparecem, somem para sempre. Você nunca mais ouve falar. Mas já fizeram mal a milhares e milhares, mas o povo não aprende com o passado. Não aprende com o passado, né? O Roberto Campos dizia que a história é como uma lanterna amarrada na bunda, não é? Que só ilumina para trás. Mas isso para quem tem a curiosidade de olhar para trás, não é? E evangélico, o cara não olha para trás, ele não olha para frente, ele só olha para o umbigo. É o mundo do evangelho, é eu, meu umbigo, ai meu Deus, meu trabalho, meu umbigo, meu homem, meu namorado, meu não sei o quê. A minha revelação, meu umbiguinho, mostra, Senhor, para que lado do umbigo que vai cair, é só umbigo. Então não aprendem nada com a história, não aprendem nada com o presente, não fazem nenhuma projeção para o futuro e vão sendo enganados de umbigo em umbigo. É uma tristeza que não tem tamanho. Mas e aí, meu irmão? Isso é uma malandragem, né, Caio? É só malandragem, cara. Malandragem escatológica. Escatologias, juntamente com milagres, são as coisas, e profecias, são as que mais servem à malandragem religiosa.